Eu lá só, já quase praticamente encerrando, uma opinião mais sobre o futuro do Brasil, que você falou outro dia que a política brasileira talvez fique aí dividida entre mensaleiros e narcotraficantes. É, é o, É essa a nossa expectativa? as grandes forças políticas do Brasil são o PT e o PCC. Porque o PCC já está botando as manguinhas de fora, ele quer a sua fatia do poder estatal. Né? Está até demorando muito. Eu achava que até isso já devia ter acontecido, mas essa semana apareceu lá um sujeito, Marcola, dizendo já isso aí. Nós queremos a nossa fatia. Então, eles, vamos dizer, você sabe que esse pessoal narcotraficante, eles podem trabalhar para a esquerda, eles têm uma certa dívida para com a esquerda, que foi a esquerda que esse pessoal guerrilheiro que ensinou para eles as técnicas de guerrilha urbana, agitação, propaganda, etc., organização, tudo isso quando eles estavam presos juntos na Ilha Grande. Então tem uma certa dívida, né? Mas esse pessoal narcotraficante é altivo. Eles não aceitam autoridade em cima deles. Então eles aceitam um acordo com o PT, mas o PT querer mandar neles, eles não vão aceitar jamais. Então, daqui a pouco, as duas grandes forças políticas serão essas: PT e PCC. E é possível, lá, como muita gente pergunta, né, fazer a contra-revolução gramsciana, né, usar a grande contra a esquerda? Ah, eu não diria usar o Gramsci contra a esquerda, mas alguma coisa parecida. Isso não vai dar para explicar agora, mas veja, é claro que é possível mudar isso. Porém, a gente sempre tem que lembrar aquilo que dizia Napoleão Bonaparte. As condições para fazer uma guerra são três. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Né? Então, você vê, esse pessoal da esquerda consegue se organizar porque eles são financiados por Jorge Soros, pela Fundação Rockefeller, tá certo? Por órgãos da Igreja Católica do Vaticano, né? Enche os caras de dinheiro e, ademais, exploravam os seus militantes, tomavam o dízimo, 10, 20, 30, 40% do salário de cada um. Quer dizer, é muito dinheiro que essa gente ajuntou. Tá certo? E mais o dinheiro do narcotráfico, o dinheiro das Farc. Então, eles têm um pool de organizações com a base financeira monstruosa. Né? E se você, queremos fazer uma organização de direita, eu falo, bom, e quem vai começar por financiar? Né? Por exemplo, se você não tem militantes profissionais, gente que está, como para usar o termo comunista, desligado da produção, né? E colocado ali para fazer revolução 24 horas por dia, não é possível movimento algum. Então você precisa, vamos dizer, uma legião de militantes profissionais, alguém tem que pagar, ninguém vai pagar. Então é por isso que não existe. Você veja, o empresariado brasileiro está todo trabalhando para o governo. Né? Tá aí agora, a Odebrecht, que é uma empresa que o PT cuspia na Odebrecht, agora a Odebrecht está fazendo obras públicas em Cuba, financiado pelo governo brasileiro. Então, quem eles não destruíram a reputação, eles compraram. Tá certo? Eu dizia isso aí, todos esses líderes regionais, que o pessoal dizia que era conservador, que não é conservador coisa nenhuma, eram apenas, vamos dizer, dinheiristas, como Magalhães, Maluf, etc, etc. E o pessoal achava que essa turma poderosa dizia: o PT destrói essa gente em 5 minutos. E você vai ver, aqueles que não forem completamente destruídos e marginalizados virarão office boys do PT. Então, virou Collor, Magalhães, Maluf, todo mundo. Né? Então, o que poderia ter sido o núcleo de uma direita, mas que não foi, porque esse pessoal vai só com quem paga mais, não são dirigidos por nenhum ideal, nem convicção política. Então, acabou. Então, as fontes de dinheiro para uma organização política não existem. Só a fonte de dinheiro só pode ser uma: a cotização dos próprios militantes. Agora, você fala isso no Brasil, ninguém quer dar um tostão furado, tá certo? É, então, eu, evidentemente, eu não vou organizar coisa nenhuma, não vou fundar coisa nenhuma, porque isso não é minha vocação nem minha competência. Mas se aparecer um líder político, coitado dele, né, se tentar obter dinheiro da própria militância. Os caras estão esperando ser pagos para trabalhar e não pagar para trabalhar. Agora, este mérito a esquerda tem. Todo militante do PT, o mais pobre militante do PT, dava lá os seus 10% por mês. No Partido Comunista todo mundo dava também. Então o único meio é a cotização. Quer dizer, cada um. Você quer um futuro melhor para o Brasil? Então vamos juntar dinheiro, vamos montar uma organização. Tá certo? E nós vamos, por exemplo. Outra coisa, o pessoal quer entrar direto na luta eleitoral. Fala, é inútil. Né?
Os cargos eletivos, eles não são o poder, eles representam um poder que já existe. Se você não tem poder sobre a sociedade, não adianta você ter um cargo eletivo, porque ninguém vai te obedecer. Você não viu o Collor, que aconteceu, a facilidade com que tiraram o Collor de lá? O Collor tinha a presidência da República, nominal, mas eles tinham o quê? As organizações, né? Eles tinham os sindicatos, eles tinham as escolas, eles tinham as igrejas, eles tinham tudo. Então, você tira o cara lá de cima. Então, o verdadeiro poder está na sociedade. Então, em vez de, vamos lançar um candidato, não, vamos tentar uma coisa menor. Tente tomar um jornal. Faça um exercício, lição de casa. Nós vamos entrar na redação do Globo, da Folha, e vamos tomar aquilo. Se você não consegue fazer nem isso, como é que você vai tomar o governo, meu Deus do céu? Tente tomar uma estação de rádio, tá certo? Ou tente fundar um jornal, tá certo? No mínimo isso, né? Então, estude como se formam os movimentos políticos, antes de tentar, vamos dizer, se deixar levar por essa ilusão eleitoral. O cargo eletivo não tem importância. Você vê que, muitas vezes, na história dos partidos comunistas, foi para a história do Partido Comunista Italiano, né, que tinha a chance de chegar ao governo e falar, não, nós não queremos o governo. Por quê? Porque nós queremos criar a nossa base na sociedade primeiro. Agora não temos ainda muita base, se nós tomarmos o governo estamos ferrados. Só vamos apanhar, levar pedrada tudo quanto é lado. Então tem que ter o poder na sociedade, né? E recusar cargo eletivo. Claro que você pode lançar um candidato, mas isso é só simbólico, né? Flávio, só para encerrar, a última pergunta, para não dizer que eu não fiz nenhuma pergunta do internauta, tem uma que é até engraçada, do Luiz César de Araújo. Ele pergunta, quem é pobre, tem vários filhos e não tem dinheiro para o Green Card, deve fazer o que quando vier o terror? Bom, em primeiro lugar, o terror já está instaurado aí, né? É que as pessoas se acostumam. Mas o Brasil é um país que você não pode sair na rua, todo mundo tem que viver trancado dentro de casa com uma grade, você tem 70, não é 50 mil mais, são 70 mil homicídios por ano. Tá certo? Todo mundo já viu com medo o tempo todo, quer dizer, o terror já está instaurado. No Brasil não é preciso o terror estatal, porque já existe o terror social. E esse terror social foi criado por essa turma da esquerda na medida em que protegeu esses bandidos, amarrou a mão da polícia e, inspirado em Herbert Marcuse, Hobsbawm, etc., fez, vamos dizer, toda esta defesa, né, não é glamorização, mas é uma defesa moral do banditismo. Você não viu a Maria do Rosário, né? Chorou porque deram um tiro num bandido, né? Ela nunca chorou porque morreu um policial. O Brasil é recordista mundial de mortes de policiais, não sei se vocês sabiam, né? Nunca chorou por causa do pai de família que foi morto por um assaltante, mas mataram o bandido. Quer dizer, isso já havia a mentalidade totalmente invertida dessa gente, né? Então, eles fomentaram o banditismo durante meio século, e agora nós temos aí o efeito, 70 mil homicídios por ano, e eles nem se preocupam com isso, né? Você vê debate sobre tudo, você não vê um debate sobre como nós vamos diminuir o número de homicídios no Brasil. Você viu a entrevista do Marcola, que diz, em São Paulo o número de homicídios diminuiu porque nós mandamos diminuir. Então já virou a coisa do vampiro Düsseldorf, né? Quer dizer, são os bandidos que se reúnem para acabar com a bagunça. Então isso quer dizer, pelo menos em São Paulo, o PCC já é o poder, ele já é o governo de certa maneira. Tá certo? Então, a situação já está assim, e pior, não existe para onde correr. Veja, você tem que sair do país quando você quer ser uma força agente. Porque daí, de fato, você estando no exterior, você tem mais meios de ação. Eu consegui, por exemplo, fazer esse negócio do seminário de filosofia, essa coisa tudo, porque eu estou no exterior. Portanto, eu estou livre da pressão imediata e eu tenho sossego para pensar o que é para fazer. Tá certo? Então, é o que dizia o meu falecido mestre de artes marciais, Michel Weber. Antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. Só quando parar de doer é que você vai começar a poder bater. Enquanto você está sofrendo, meu filho, não adianta fazer nada. Agora, se é para você simplesmente suportar a situação, o que vocês têm que fazer é associar-se, fortalecer-se uns aos outros, amparar-se uns aos outros, ter mais espírito comunitário. Porque o indivíduo isolado não pode nada.
Não é isso? É o negócio do Hemingway, os have e os have-nots. Né? Então, o homem sozinho não pode nada. Né? Então, tem que ter mais espírito comunitário, mais ajuda mútua, mais amor ao próximo, para ajudar a suportar essa situação. A hora que vocês aprenderem a suportar e a enxergar a situação com todo o realismo, sem precisar enfeitar e sem precisar apostar em esperanças vãs, aí vocês vão começar a ficar mais fortes. Quer dizer, ajudem-se, isso aí. Pratiquem o amor ao próximo, solidariedade, sob todos os meios possíveis e imagináveis, e não de vez em quando. Façam disso um modo de vida, tá certo? Façam disso o seu estilo de vida. Nós estamos aqui para nos amar uns aos outros, essa é a nossa finalidade. E se nós estamos governados por pessoas que só têm ódio na cabeça, tá certo? É com o amor entre nós mesmo que nós vamos nos fortalecer. Porque daí nós vamos ter uma força que eles não têm. Esse pessoal todo, mas eles só são aliados na hora de repartir o dinheiro, tá entendendo? É só aí. Eles se odeiam uns aos outros. Se você pensar a história, vamos dizer, ao longo da história, quem matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse Tung? Ninguém. Quem em Cuba, toda a cúpula revolucionária foi para o paredão. Então eles se odeiam uns aos outros. A associação revolucionária é baseada no ódio a um fetiche. O fetiche é móvel. Ora é a Igreja Católica, ora é o capitalismo, ora é a moral burguesa, ora é isso, ora é aquilo. Também o fetiche é móvel. Então, mas é só ódio. Então, nós temos que nos fortalecer na base do amor, que é uma coisa que eles realmente não entendem. Tá certo? Então, é isso que você tem que fazer. Se você é pobre, sem recursos para sair do Brasil, você começa a praticar o amor ao próximo, se aproxime das pessoas, vamos dizer, perca o medo de ser bom. Né? É o que dizia o Leopold Sonde, o grande psiquiatra húngaro. O homem precisa ter a coragem de ser bom quando tudo em volta o convida a ser mal. E ele disse isso com a experiência que teve no campo de concentração. Se você está no campo de concentração, você vai morrer mesmo. Né? Não tem esperança, não tem para onde fugir. Então o que você vai fazer? Você vai praticar o amor ao próximo. Né? Você foi colocado ali pelo ódio. Mas ele quer que você odeie o seu próximo e se odeie a si mesmo. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que praticar o amor ao próximo ali mesmo, na pior condição. Porque isso é o que vai te dar força de sobreviver. Respondeu? Responde disso. E tem que ler o mínimo e dar o mínimo de presente, né? Para todo mundo entender o que está acontecendo e para entender também as bases de tudo que o Olavo falou, os fundamentos dessa conversa. Muito obrigado, Olavo. Obrigado. Eu é que agradeço a você, Felipe, por esse trabalho extraordinário que você fez e agradeço a gentileza de todos que compareceram. Tá? Muito obrigado. Quero avisar a todos que estão aqui presentes. Quero avisar a todos que estão presentes que o livro está sendo vendido ali fora por R$52. Com o Tadeu, só sair aqui da sala e virar à esquerda. E todos estão convidados a ler mais o mínimo e dar mais o mínimo de presente. Muito obrigado. Quem quiser um autógrafo, faça uma lista, entregue para o Felipe que eu mando um cartãozinho assinado para cada um. Mas tem que pôr o nome e o endereço. E não precisa pedir o meu autógrafo também, é só se for louco o suficiente. Não, pode pedir o autógrafo do Felipe. O Felipe tem um mérito extraordinário nessa coisa. Né? O trabalho que ele fez, não há dinheiro que pague. Obrigado. Deve ser essa dívida que o Eli Vieira está falando, é você o meu credor, Felipe. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado eu, tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Peraí. Deixa eu